Olá pessoal, bom dia. Hoje eu fui convidada a conversarmos um pouquinho sobre os impactos na saúde mental da criança e, por que não dizer, na saúde como um todo, né? Nessa conversa, nesse bate-papo, nós vamos relembrar algumas falas que nós já fizemos aqui e também repensar como é que nós estamos lidando com a pandemia. Como é que nós estamos lidando com o distanciamento social. Embora alguns segmentos retornaram, principalmente as aulas, de formas alternadas, buscando estratégias alternativas, ainda temos muitas crianças em situação de distanciamento social, no que se diz respeito à escola. Até porque a escola para a criança é um mundo mágico, é o mundo onde ela inicia suas relações sociais, seus contatos com outras pessoas, em muitas situações ainda é um local onde ela se alimenta, né? Nós temos muitas, milhares de crianças nessa situação que vão para a escola com o objetivo de alimentação, né? Nós vamos encontrar aí nas faixas, né, menos favorecidas financeiramente, e essa faixa se alargou com a pandemia, porque são muitos pais, muitos cuidadores que perderam seus empregos, né? Muitos empresários, microempresários que fecharam seus negócios. Ou seja, nós estamos passando por um momento que requer de nós o tempo todo readequação, readaptações, busca constante de alternativas, e as crianças ainda são os seres, pequeninos que padecem muito com isso. E mesmo que nós, ao longo desses 12 meses, aprendemos a lidar um pouco com as situações novas, ainda estamos enfrentando as consequências dos primeiros 6 meses da pandemia em 2020. E o que chama a nossa atenção e isso foi já discutido pelo Núcleo de Combate a Violências Domésticas, números grandiosos, assustadores e muito tristes com relação à violência praticada contra a criança, seja ela em qualquer âmbito. Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com a questão sexual, do abuso, da violência, mas nós estamos enfrentando grandes números de violências físicas, agressões verbais, negligência em todo sentido, na educação, na alimentação, no cuidado que precisamos ter com a formação mental das nossas crianças. Muitos estudiosos, muitos pesquisadores já fizeram alguns levantamentos da mudança, da alteração comportamental das crianças nesses últimos 12 meses. E embora nós estejamos retornando com algumas atividades e a preocupação com o número de casos voltando a crescer, nós adultos também estamos muito adoecidos mentalmente. E claro, a criança ela recebe todo o reflexo, toda a nossa dificuldade. Ela acaba sendo um receptáculo das nossas emoções. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho, que essa adaptação está muito difícil, não está muito fácil para ninguém, para nós mesmos adultos, que tivemos que ir para casa para cuidar dos nossos afazeres. Quem consegue fazer um trabalho home, não é a grande maioria que consegue fazer isso. A grande maioria são atividades presenciais,
Nós tivemos aí na saúde um número muito grande de profissionais, né, de servidores, dentro do grupo de risco, que tiveram que ser afastados, realocados, redirecionados para outras atividades, mas nós vamos encontrar uma grande parcela da população trabalhadora que não teve essa facilidade, eu diria, né? Essa possibilidade de adaptar. Então, são mães domésticas, mães diaristas, pais que trabalham em obras, com serviços pesados, serviços braçais, serviço como diária. Então, toda a nossa economia sofreu um impacto muito grande. E quando nós falamos em economia, a primeira correlação que tem com essa questão é a nossa saúde mental. Porque nós ficamos preocupados, como é que nós vamos levar o alimento para casa, como é que nós vamos tratar da saúde quando necessário, como é que nós vamos fazer com as questões de educação. E a nossa parcela, né, da população que depende da escola pública ainda está sofrendo os percalços da pandemia e da dificuldade que é de se acompanhar as aulas online. Então, quando nós lidamos com a questão social, com a questão econômica, a nossa saúde ela vai sofrer sim impactos muito grandes. E eu lembro que eu já disse aqui que muitos adultos ainda expressam, né? Mas a criança não tem preocupação com nada. Ela não tem a preocupação de ganhar o dinheiro, de pagar as contas, né? De honrar os compromissos que foram firmados. Mas ela tem uma preocupação que é a preocupação da sobrevivência. As crianças hoje elas estão com muito medo de morrer. Né? Lidar com a morte para a criança sempre foi muito mais difícil do que para nós. Nós sentimos a ausência, vivemos um luto, pessoas existem que permanecem no luto 2, 3 anos, né? Que acaba sendo já um luto patológico. Mas nós também estamos lidando com pessoas que perderam os companheiros que eram quem fazia a subsistência da casa. Quem pagava aluguel, quem comprava alimentação, quem mantinha com poucos recursos alguma vestimenta. E esse sentimento nosso, ele chega na criança como uma bomba. Né? Se nós pudéssemos visualizar isso numa montagem, né, de design especial, como fazem os filmes de movimentos especiais, nós iremos perceber que as nossas emoções chegam na criança como se fosse uma bomba. É como se tivesse uma explosão que destruísse muita coisa. Então nós vamos encontrar crianças agressivas, deprimidas, com alterações as mais variadas possíveis, né? No sentido de que elas não sabem o que está acontecendo. Tem uma pediatra de uma faculdade que colocou muito importante a fala dela, né? Dentro da capacidade de percepção, de inteligência e de compreensão da criança, ela deve sim saber o que está acontecendo. E aí eu fiquei me perguntando e pensando, será que nós estamos preparados para conversar com a criança nesse sentido? Que ela tem compreensão, que ela tem inteligência, que ela percebe o que está acontecendo, nós já sabemos, né? Agora, o grande desafio somos nós adultos. Como é que nós estamos conversando com as nossas crianças? Trouxe essa gravura que eu achei interessante, né? A mãe sentada com os filhos fazendo tarefa. Só que essa mãe, provavelmente, ela já teve um dia todo de trabalho, ela já passou por uma série de experiências que começa entrando no coletivo sem a menor condição de afastamento social. Ela levantou provavelmente às 4:30 da manhã para pegar o primeiro ônibus, que já veio cheio,
que ela teve que fazer 2 ou 3 traslados de um ônibus para outro, né, de transporte. E ela voltou para casa fazendo o mesmo percurso, se expondo às mesmas condições sociais, junto com outras tantas centenas de pessoas. E ela vai ter que sentar e ver as tarefas das crianças que, se tiver uma condição razoável, tem um celular em casa para acompanhar as aulas. O que é importante de nós percebermos é que acompanhar as aulas por um notebook, por um computador de mesa, já não é uma tarefa fácil para a criança, porque ela tem que ficar sentada prestando atenção na escola, na aula que ela está recebendo. Porque a criança, ela gosta do eletrônico para ela ver o YouTube, os filminhos que ela gosta, os desenhos que ela gosta, o site que chama atenção. Agora, manter uma criança sentada 4 horas, prestando atenção num conteúdo de escola, de aula, numa tela de celular, é uma outra agressão à sua condição física e mental. Física porque a gente já vem tendo há algum tempo, né, crianças com alterações na coluna cervical, os dedos e a visão. E aí chegou a pandemia e fez com que nós precisássemos permanecer mais tempo frente a uma tela. Quando nós somos adultos, nós temos a compreensão da necessidade desse processo. A criança, ela não tem a maturidade ainda para isso, né? Então, de repente, ela se viu privada de tudo que ela gosta de fazer e sendo obrigada a fazer algo que ela não tem acompanhamento. Porque hoje nós temos famílias típicas de renda baixa, que as crianças ficam sós para os pais trabalharem. Ou muitas vezes, alguns que têm alguma estrutura e têm uma facilidade de ter um cuidador em casa, nem sempre o cuidador tenha o preparo para acompanhar essas aulas online também. Então a criança, de repente, ela se vê privada de tudo. De passeios, de brincar. Hoje estão retomando, né? Vão às praças, vão aos parques, ainda com uma restrição, mas já houve uma mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com relação aos cuidados, porque nós estamos percebendo uma curva se elevando em número de casos. E muito idosos. E já estamos chegando na faixa etária da juventude de 20, 25, 15, 18 anos. É uma faixa muito jovem para uma contaminação. É uma faixa muito jovem para perdas. E no meio de tudo isso, de todas essas perdas, nós estamos sendo convocados a reconstruir a nossa vida. Eu fico imaginando e pensando o que está passando na mente desse menininho da primeira gravura. A sensação que nós temos é que ele está se perguntando, né? Por que tudo isso? Por que eu estou aqui numa janela, que eu não posso ir brincar, que eu não posso jogar bola, que eu não posso abraçar meus amigos e correr de pique-pega na quadra da escola? Por que eu não posso ir para a rua? Por que eu estou fechado em casa? Porque não tem ninguém para ficar comigo, porque os meus pais saíram para trabalhar. E tem autores que trazem para a gente um certo alívio, né? No sentido de que, quando nós estamos falando de eixos de construção de uma saúde mental, de uma saúde biológica, nós vamos encontrar algumas partes interessantes. Que nós temos a pessoa, nós temos o ambiente, nós temos uma constituição, e que no meio disso tudo, ainda vamos ter pessoas que vão conseguir sair bem, apesar de tudo. Então, a questão de saúde e doença sempre existiu.
Só que esse momento, né, esses 12 meses que transcorreram, nós vivenciamos situações muito diferentes, das quais a gente nunca viu. Nós havíamos ficado sabendo, né, pelos livros de história, pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, por livros, né, por vídeos antigos, das mazelas que nós já passamos. Quando eu digo nós, a humanidade. O que tínhamos naquela época? Menos probabilidade de cura, menos probabilidade de informação, mas nós tínhamos uma população mundial menor também. Hoje nós temos todas as tecnologias a nosso favor, os nossos cientistas se debruçando sobre pesquisas e estudos, apesar, né, de às vezes não ter um suporte necessário, mas eles buscam isso. Mas nós temos muito mais pessoas. Então a facilidade de disseminação, ela é mais rápida, porque nós temos contato, apesar do distanciamento, apesar dos cuidados, nós temos uma aglomeração muito grande de pessoas no mundo inteiro. Então, quando nós estamos falando das crianças e desses adultos que saíram para trabalhar, ou que saíram para fazer alguma outra coisa, né? Nós vamos encontrar aí crianças, filhos de pais separados, de pais alcoólatras, de mães alcoólatras, pais drogaditos. E essas crianças estão aí, elas fazem parte da nossa sociedade. Os profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua também se expõem e adoecem mentalmente. Nós que trabalhamos com saúde e com educação, estamos mais expostos a essas variáveis, a esses motivos que levam a um adoecimento mental. Eu trabalho com algumas salas virtuais e é perceptível como as pessoas, mesmo que elas passaram pela contaminação da Covid e no momento estão curadas dos sintomas do vírus, os sintomas emocionais e as sequelas físicas ainda estão muito presentes. E como temos apenas um ano, nós não sabemos quando isso, né, se essas sequelas terão cura, quando é que as pessoas estarão prontas emocionalmente para lidar com as situações do dia a dia. São momentos muito delicados. E se para nós está difícil, né, é muito difícil estar à frente de tudo isso, as crianças também estão. Porque como nós vamos dizer para uma criança, e esse é um fato real, eu conheço a família, que a bisavó morreu, o tio morreu e a avó está doente. Então, por muito que a maioria dos adultos ache que para a criança morreu ela vai esquecer, não é assim que funciona. Até porque as crianças manifestam um luto e uma depressão diferente de nós. Nós já dissemos aqui algumas vezes que a depressão na criança se manifesta através de alteração do sono, da alimentação, alterações comportamentais, principalmente agressividade. É raro, mas acontece, da criança depressiva ficar mais triste e ensimesmada, né, no cantinho dela, mas a grande maioria é um comportamento agressivo. Então a criança começa a ver a morte como algo assustador, perigoso, e o medo aumenta muito mais. Até porque a nossa cultura, infelizmente, é dos mais velhos, né, dos adultos,
fazerem medo para as crianças. É o bicho que vem, é o papão, é uma série de coisas culturais que agravam. E com a pandemia, com as perdas pelas mortes através da contaminação do vírus, as crianças hoje elas têm medo de tudo que possa acontecer. Elas têm medo de ficar doente, ela tem medo de morrer mais alguém da família próxima a ela, ela tem medo do pai e a mãe morrer, ela tem medo do irmão mais velho que às vezes cuida dela morrer. E nesse processo do medo da morte, elas vão agravando doenças. As doenças físicas e os transtornos mentais, emocionais, que nesse momento provavelmente nós não tenhamos como medir, mas requer um cuidado e uma atenção e um afeto que nós temos que construir apesar das dores, para que essa criança tenha uma facilidade para uma vida futura quando adulta. Porque a pior coisa que pode acontecer é nós crescermos com medo de viver. E o medo de viver, ele existe e pode ser manifestado das formas mais variadas possíveis. Então, são jovens que entram na vida das drogas lícitas ou ilícitas muito cedo. São adultos inseguros, né? São adultos com ideação suicida e vai uma série de transtornos que nós podemos encontrar aí nos nossos livros de psiquiatria. Então, muitas coisas, né, que antes era difícil, mas a gente sabia o que estava acontecendo. É uma gripe, mas nós sabíamos como tratar de uma gripe. É uma pneumonia, a gente já estava escolado em tratar uma pneumonia. Só que uma gripe e uma pneumonia na pandemia, ela ganhou uma conotação muito maior e um peso muito maior ainda. Então, as mães que iam, né, para os pronto-socorros infantil, para os CAIs, com uma criança com uma gripe, e que hoje, né, é uma síndrome gripal. Então, assim, nós mesmos, se alguém espirra perto da gente, a gente já fica meio, né, desconfiado, e nós, às vezes, temos medo de espirrar com medo do preconceito que vai sentir pelo outro. Então, ainda nós vivemos uma sociedade que precisa do afeto, do carinho e do cuidado uns para com os outros. Às vezes nós ouvimos alguns apelos das autoridades sanitárias, dos governantes, mas aí a gente ouve de alguém: ah, mas está previsto que 75% da população será contaminada. Eu não quero fazer parte dos 75%. Eu quero fazer parte dos 25% que não será contaminada e que vai dar tempo de tomar uma vacina. E mesmo com a vacina precisa de se manter os cuidados. Mas como manter os cuidados com as crianças? As crianças, elas só se reconhecem no toque, no abraço, na algazarra, nas brincadeiras, né? No brincar juntos, e de repente ela se vê numa necessidade de usar uma máscara, de usar álcool nas mãos. Já tivemos acidentes com criança, né, que passa álcool na mão e de repente está brincando perto do fogo, alguma coisa nesse sentido, porque nós também não estamos preparados para isso. Nós adultos ainda tiramos a máscara e deixamos ela pendurada na orelha para fazer qualquer outra coisa. Ou abaixamos a máscara para falar para que o outro entenda o que eu estou dizendo, porque a dicção fica muito mais difícil de ser ouvida e entendida com a máscara. E nessa mudança de comportamento, nessa transformação que nós precisamos fazer o tempo todo,
as crianças também precisam de orientação. E o que a gente tem percebido é que a empatia e o respeito para com a criança ainda está aquém do necessário, sendo que ela só recebe cuidados desdobrados quando ela já está adoecida. E nós precisamos aprender a identificar os problemas antes da sua instalação, para que o trabalho de cura, de acompanhamento, de tratamento seja menos angustiante, menos caro, né? E com resultados mais alcançáveis de um tempo mais curto. Então, o estresse da pandemia, ela mexeu com todo mundo. Então, dependência excessiva. Como é que a criança consegue manifestar essa dependência excessiva no sentido de que ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para alimentar, ela não vai nos lugares, nos cômodos da casa sozinha, às vezes ela não vai no quintal sozinha. Não sei se vocês lembram, né, de um vídeo que começou a passar, nós tínhamos uns 4 ou 5 meses de pandemia de uma criança Down, né? Que os pais se contaminam, então ela vai ficar com a avó e os pais se isolam. Quando os pais são curados, ela foi tão orientada e tão educada no tempo todo de não aceitar o abraço, que quando os pais foram curados e voltaram para casa, ela não queria abraçá-los. Ah, só porque ela é uma criança que é portadora da síndrome de Down? Não. Porque nós desenvolvemos esse medo. Porque o medo, quando ele é compreensível, ele nos ajuda a sobreviver. Quando eu tenho medo de um animal feroz, eu não vou lá, eu não passo por aquele caminho. Então eu vou ter a minha vida preservada. Quando eu tenho medo de passar em algum lugar que não seja iluminado, que não seja movimentado, eu estou prevenindo e vou manter-me viva. Só que o medo, quando ele se torna excessivo e patológico, fica mais difícil da gente viver. São as pessoas que não conseguem ir no portão. Eu acompanhei uma pessoa, uma servidora, que ela levou alguns dias, algum tempo considerável para receber qualquer coisa que chegava no portão. Só que ela precisava de comprar medicação, ela precisava de pedir água no supermercado ou numa distribuidora, ela precisava de comprar algumas coisas. Então foram assim uns 3 meses de acompanhamento, de conversa, de esclarecimento, para que ela conseguisse ir no portão receber as encomendas que ela tinha pedido. E a criança ela vai desenvolvendo também esse medo, o medo do abraço. Até porque em condições fora da pandemia, antes da pandemia, a criança ela já desenvolveu um medo e uma aversão pelo abraço, pelos abusos e pelas violências sofridas. Então as crianças nossas não são crianças que se abraçam fácil, se deixam abraçar pelo adulto. Às vezes por uma outra criança, sim. Se ela confia naquele amiguinho, nesse amiguinho legal, nesse companheirismo que ela tem na escola e que de repente ela não tem mais. Então nós vamos ver crianças mais na rua. Por quê? Porque elas não têm como acompanhar a aula por um celular. Ou às vezes a família tem um celular e tem 4 crianças em anos letivos diferentes. Então, provavelmente alguém não vai acompanhar a aula. E se não tem uma estrutura familiar, uma estrutura de cuidados bem estabelecida, elas vão desaprender algo que tinham aprendido. Até porque a escola é um local social, um coletivo, É se reencontrar, é se firmar enquanto ser social. E a criança perdeu isso. E em casa ela já não tinha.
e algumas também estão perdendo em casa. Porque algumas famílias estão tão preocupadas em manter a subsistência financeira que às vezes esquece desse afeto. Um afeto que ele próprio deixou de ter por ele mesmo. Porque nós precisamos nos amar. Nós precisamos ser afetivos conosco. Mesmo quando eu estou num posto de saúde para atender alguém, eu preciso de ter os cuidados necessários para que quando eu chegar na minha casa, eu ter condição de desenvolver um afeto e expressar um afeto por alguém que está em casa. Isso é fundamental. E o que a gente tem percebido? Essas mudanças, né, de comportamento, elas já eram mascaradas, né, elas são mascaradas pelo comportamento anterior. Alguns pais mais observadores, mais próximos, vão afirmar que realmente o comportamento dos filhos mudou. Mas tem famílias que não têm essa facilidade. Principalmente o grande número de famílias que são atendidas pela estratégia da família. Que a gente conhece as estruturas que não são estabelecidas de uma forma harmônica, de uma forma afetuosa, de uma forma respeitosa. Então, a probabilidade dessa alteração, dessa listinha aumentar nessas famílias, com certeza. E nós, profissionais, precisamos de estar atentos a nós, a nossa saúde física e mental, e atentos também àqueles que estão chegando em números menores, né? Em função das consultas mais distanciadas, o cuidado quando chegam, que claro, todos os servidores estão expostos àqueles que chegam, porque ainda temos pessoas, né, que acham que o uso da máscara, o cuidado com álcool, o distanciamento físico são coisas desnecessárias. Mas a gente vai aprendendo. Esse psicólogo americano, ele tem uma fala bastante interessante, que é sobre a teoria dos sistemas ecológicos, né? E esse desenvolvimento, né, que ele foi trazendo é uma teoria bastante interessante. Quem quiser aprofundar e pesquisar é muito bom. Que nesse processo todo, né, nós temos a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. Como eu disse há pouco, ainda bem que nós temos essas possibilidades de algumas pessoas saírem inteiras e bem da pandemia. Porque nós tivemos pessoas que passaram pelas pandemias anteriores, né, por uma série de transformações sociais, e nós estamos aqui. E esse sentimento de gratidão por aqueles que passaram por momentos difíceis, mas não desistiram. Por isso nós estamos aqui. Nós precisamos lembrar dos antepassados, de quem fez uma história que nós conhecemos hoje, de uma forma carinhosa e respeitosa, porque nós somos memória. Por isso nós temos o contexto e o processo. E nós temos um tempo que vai nos mostrar que nós temos a capacidade e a habilidade de nos reconstruir apesar dos escombros. E se a gente parar um pouco, né, fazer um corte na pandemia e observar alguns recortes da história, como as inundações, né, as duas minerações que afundaram e ceifaram vidas. Então nós temos exemplo todos os dias de superação. E esse psicólogo estudou exatamente isso, o processo e o contexto. Tanto que nós vamos encontrar pessoas em luto
que está vivenciando o luto de uma forma totalmente diferente da outra. A dor de uma é mais sincera do que a outra? Não. É porque as pessoas são diferentes e o processo também é diferente. O contexto pode ser o mesmo, mas o que eu faço desse contexto, com o tempo que eu tenho, são processos diferentes. Por isso que as crianças precisam ser observadas, respeitadas, amadas, valorizadas dentro desse processo, desse sistema ecológico. Porque se eu tenho uma criança hoje com 4 anos, que ela questiona o tempo todo sobre a morte, eu preciso me preparar para falar sobre a vida também. Apesar da minha dor pela morte de alguém muito querido estar ali presente, se eu não dou conta, eu procuro uma ajuda profissional, eu oriento uma pessoa, mas não dizer e nem achar que a dor dela é menos valorizada ou mais valorizada que a dor do outro. Porque cada um de nós vamos lidar de uma forma diferente com isso. E o mais importante é que, se nós olharmos e pararmos para pensar, a nossa visão de morte, ela modificou com a pandemia. Porque nós tínhamos morte todos os dias, independente da pandemia. Nós tínhamos morte por um AVC, por um mal súbito, por câncer, por acidente, então, centenas todos os dias. E de repente a gente começou a olhar para a morte com um olhar diferente. E nós precisamos de nos preparar e de nos reconstruir apesar disso. Não estou aqui dizendo que ninguém precisa ter luto. O luto é necessário. O luto precisa existir para que a gente se refaça. Mas nós também precisamos de conversar com as crianças sobre a vida. Sobre a vida que continua, sobre as oportunidades que ela terá, preparar para que essas oportunidades aconteçam e elas se sintam realmente encorajadas a continuar. Então, o ritmo que nós vivemos, ele é muito acelerado. Então, eu tenho sugerido para as pessoas, e cabe aqui salientar, eu não estou dizendo para não ter informação, mas que a gente peneire e busque informações que realmente façam sentido. Porque com as redes sociais, o que viraliza não são coisas boas. Se nós tivéssemos, nós, pessoas, sociedade, tivéssemos a mesma habilidade, a mesma capacidade para viralizar coisas boas, talvez a gente tivesse um olhar diferente para tudo isso. Nós iríamos desenvolver sentimentos diferentes. Mas, infelizmente, a rede social ainda é utilizada de uma forma errônea, onde as pessoas acabam colocando mais notícias falsas e tristes do que algo que seja bom. E as crianças hoje têm acesso às redes sociais muito mais rápido, né? Nas nossas épocas, quem é mais velho, nós não tínhamos esse excesso de informação. Então hoje as questões emocionais, a doença, os transtornos mentais, os cuidados mentais com a criança cresceram muito em função exatamente desse processo do excesso de informação. E muitas vezes nós nem paramos para ler o conteúdo, a gente só encaminha. Muitas das mensagens, dos vídeos, desastrosos, desagradáveis que nós recebemos, se a gente clicasse e jogasse na lixeira, quando chega em nós,
nós já estaríamos contribuindo para uma pequena melhora. Talvez menos de 1%, mas é menos de 1% que faria a diferença, pelo menos nos meus contatos telefônicos, que geralmente, né, é em torno de 200 por aí. Tirando os grupos, que hoje a gente participa de grupos os mais variados, tem grupos aí com 100, com 200 pessoas. Dependendo da capacidade do aparelho e do grupo que foi constituído, nós temos 200 pessoas. E 200 pessoas adoecidas mentalmente pela preocupação, pelo medo, pelo excesso de cuidado com perigo, porque nós precisamos de ter cuidado com o perigo, só que nada patológico. E aí as crianças vão, porque elas têm, é o exemplo que elas têm. Então nós precisamos de, na medida do possível, né, a gente manter uma proximidade agradável, afetiva, acolhedora. Porque às vezes o acolher não é só chegar em casa com algo delicioso, um brinquedo novo, uma coisa nova que chame a atenção. As crianças não querem só isso, elas querem isso também, faz parte dessa fase da vida, né? Mas elas querem um abraço, elas querem um colo real e verdadeiro. Não os que causam mal, não os que de certa forma fica exposto, né? Então o ritmo de trabalho dos pais interfere muito. E vários pesquisadores, desde que com 3 meses, 4 meses, né, de pandemia, sempre colocaram, estabeleça disciplina, estabeleça momentos com a família, estabeleça momentos para o seu trabalho em home. Se você não tem como executar o seu trabalho em home, principalmente o trabalho de assistência, né, não é possível se prestar uma assistência que era presencial e de repente torna-se à distância, virtual, e tem pessoas que nem aceitam, né? Várias pessoas que eu propus e ofereci acompanhamento online não quiseram, mas também não iam presencial porque tinham medo. Então, esse momento é um momento de readaptações, momentos de busca de alternativas, de sobrevivência emocional, de pensarmos e olhar para nós com olhos de amor e de carinho, para que a gente consiga fazer isso com as crianças, senão a gente não consegue. É muito desafiador, é muito triste, é muito corrido, né? E aí tem ainda a preocupação com as crianças especiais. Não que todas não sejam, mas aquelas portadoras de necessidades físicas, mentais, aquelas cuja dependência é 100% de um adulto. Tem as crianças com baixa imunidade, as que têm dificuldade de locomoção, as que têm dificuldades de visão, de audição. Para essas crianças ficarem sem contato com outros, é muito mais difícil. Os adultos cuidadores dessas crianças também são pessoas que precisam o tempo todo buscar alternativas de se refazerem, que seja meditação, que seja yoga, que seja algo que ela creia que vai lhe fazer bem. Porque a gente vai só preocupando com aqueles que nós temos de cuidar e às vezes esquecemos de nós. Precisamos ser de vez em quando egoístas.
no sentido de cuidar de nós. É um egoísmo saudável. Primeiro eu cuido de mim, para que eu possa cuidar do outro, porque senão eu não consigo caminhar disso. Então, nesse momento, né, tudo mudou. A diminuição no aprendizado, para quem já não tinha paciência, piorou um pouquinho. Para quem gostava de sair o tempo todo, teve uma mudança. Se bem que agora muitas pessoas acabam saindo, né, indo. E isso é preocupante porque, como nós não conhecemos tanto sobre o vírus, pode ser que a gente esteja transferindo aí, transmitindo sem sintomas. Mas isso é um outro assunto para médicos, né? Para eles continuarem os alertas, para que as pessoas tenham essa percepção da vida como um bem maior para todos nós. Então a gente precisa administrar essa carga de estresse, porque ela não vai deixar de existir. E como eu disse, nós já estamos sentindo as consequências do início da pandemia. Desemprego, recessão, abalos socioeconômicos. E aí a gente precisa resgatar a nossa autoestima de uma forma que a gente sobreviva a tudo isso e busque alternativas. Alternativas de estar bem e de ajudar o outro a ficar bem. É fácil? Não. Mas não é impossível. Porque se os nossos antepassados passaram por algumas dificuldades e nós estamos aqui, nós estamos construindo história para os nossos sucessores. Eu espero ter contribuído para alguma reflexão, que tenhamos uma boa jornada de trabalho, uma boa jornada de aprendizado e de reconhecimento dos nossos limites, mas também das habilidades que nós temos. Bom dia, obrigada.